Estamos aqui, com muita satisfação para falar com vocês a respeito do curso de Pedagogia, com o tema Pedagogia, um olhar em construção. Sou a professora Maria Helena Araújo Luz, formada em Pedagogia pela Universidade Federal e especialista, tenho duas especializações, em ensino e em supervisão escolar. Sou a professora Rosa Maria de Souza Costa, da Unidade Escolar Coronel Francisco Santos, formada pela Universidade Federal de Picos, na primeira turma, logo após reabrir o campus, de 1992 a 1995. De iniciar nossa conversa, falando do curso de Pedagogia, esse olhar em construção. Achei bastante interessante o tema. Por que um olhar em construção? A gente sabe que ao longo da história da pedagogia no Brasil, aconteceram várias tentativas de superação na questão da identidade do pedagogo, ou seja, da identidade do curso de pedagogia, da formação desse profissional. Quem é o pedagogo? Como ele construiu a sua identidade ao longo desse período? Nós sabemos que, mais ou menos 1910 a 1930, o curso de pedagogia ele oferecia a esse estudante do curso de pedagogia uma dupla função. Ele formava com a educação, ou seja, deixava esse profissional pronto, formado como bacharel e também como licenciado. O curso de bacharel, por exemplo, esse curso de pedagogia, 3 anos, era chamado de 3+1, era uma fórmula 3+1. Funcionava da seguinte forma: 3 anos de bacharelado e 1 ano de licenciatura. Esse ano de licenciatura, que era um único ano, correspondia à parte didática pedagógica. Já lá mais adiante, por volta de 1962, o curso de pedagogia ele formou formando profissionais que eram chamados de técnicos em educação. Ou seja, esse técnico ele assumia todas as funções dentro da educação. Mais adiante, a gente vê que esse curso de pedagogia ele surge já dando um enfoque de especialista da educação. Ou seja, o pedagogo ele já saía, terminava o curso já tendo essa formação das atividades de orientação escolar, de supervisão e inspeção. Então até aqui a gente vê que o curso ainda fica uma questão em aberto. Por quê? Porque a gente sabe que a educação ela sempre teve a serviço dos interesses da classe dominante. E esses interesses da classe dominante, sempre eles oferecem mais o que está de acordo com as suas necessidades. Então, depois de um determinado tempo, que esse curso é visto mais formação de técnico, e também já vem depois como especialista, especializando em algumas áreas específicas, a gente vê que esse curso, ao longo de sua história, ele sofre modificações, sofre alterações, dependendo do contexto histórico. Então, esse profissional pedagogo, ele vem se adaptando ao longo de toda a história, como um profissional, como um técnico, como professor, que está sempre se adaptando às modificações da realidade social, na qual ele está inserido. Então, quer falar, Rosa, sobre isso? A pedagogia é uma ciência que tem o objetivo de fazer uma investigação. Então, hoje já se percebe a importância tão grande do pedagogo. O pedagogo é uma pessoa que se encarrega de facilitar a aprendizagem e formar pessoas capazes de questionar, de refletir e de pensar melhor, conhecer seus direitos e seus deveres. A educação também, ela tem outras instâncias, além da prática pedagógica. Ela vai além da sala de aula. Ela abrange também os recursos humanos nas empresas, recrutamentos de pessoais, assessoria pedagógica, orientação vocacional, capacitação de profissionais e também na educação familiar. Certo. Então, o que a gente gostaria de colocar também é sobre a questão da prática pedagógica. A prática pedagógica,
é o seguinte: a prática desse profissional vai depender da sua concepção de mundo, ou seja, de como ele vê o mundo. Porque essas concepções de educação, isso é o que sustenta, ou seja, dá sentido às escolhas que norteiam essa prática educativa. Por exemplo, dependendo da minha concepção de educação, isso é que eu tenho um respaldo também para me formular os meus objetivos de educação, onde eu desejo atingir. Quer dizer, a educação, diz Demerval Xavier, né, que sentido terá a educação se não o homem? Então, esses objetivos e fins da educação, nós temos que, como professores, ter essa concepção de entender o seguinte, que a educação como sendo uma prática política social, né? Diz até que a educação é um ato político, não é um ato neutro. A gente tem que se fundamentar em fundamentos críticos mesmo da educação, filosóficos. Por isso, quando falo em fundamento filosófico, eu me refiro aqui à concepção, talvez, de Paulo Freire, que diz, né, que essa concepção dialética, né, de ensinar a aprender, educador e educando, né, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, formando assim homem, mundo, nessa interação homem, mundo e sociedade. Ou seja, esse homem que se torna sujeito do mundo, né, sujeito no mundo, onde ele pode interferir na sua realidade, transformando assim para uma nova sociedade. Então, outro ponto que nós gostaríamos de enfatizar aqui também são os campos de atuação desse pedagogo. Onde esse pedagogo pode atuar? Então, ele tendo uma concepção de sociedade, uma concepção crítica da realidade, então, onde ele pode realmente atuar? O campo de atuação? A gente sabe que ele pode atuar em diversos setores do campo educativo, né? Que isso vai compreender o que? A dinâmica da sociedade, né? Então, quais são os espaços? Ele poderia atuar em vários espaços, não só nos espaços escolares, mas também nos espaços não escolares. Quais seriam os espaços não escolares? Seriam as instituições, as empresas, no caso, né, hospitais, bancos. Quer dizer, existe um largo campo de trabalho para o pedagogo, porque lá a gente vai ver que esse pedagogo, ele sabendo realmente lidar com o processo educativo, principalmente com essa questão de ensino, aprendizagem, ele vai saber atuar com toda facilidade, né, na questão da orientação, de flexibilidade, né, e interdisciplinaridade também. Então, é vasto o campo. E agradeço a participação neste documentário sobre a pedagogia Olhar em Construção, sob a coordenação da professora Vanderlei Andrade, dos alunos e alunas do terceiro bloco de pedagogia da Universidade Federal Campus de Picos. E só gostaria ainda de deixar só um recadinho para os alunos de pedagogia, que ser pedagogo exige o quê? Ser uma pessoa comprometida com a educação. Ou seja, uma pessoa que gosta muito de trabalhar com gente mesmo, fazer educação com amor. Ou seja, ter uma visão humanística do que seja educar. Então, obrigada pela oportunidade que nos deram, né, que nos ofereceram, de externar nossa paixão pela pedagogia.